Fala galera BLZ. Aqui é o GFOT1000 e vamos para mais um vídeo falando da história do Brasileirão. No último vídeo falamos do Flamengo campeão brasileiro de 2009, onde naquele campeonato foi um campeonato maluco com reviravoltas, arrancadas e milagres. E falaremos do milagre, né? Pois o Fluminense, de quase rebaixado em 2009, mostrou a sua força em 2010 e se sagrou campeão do Brasil após 26 anos de espera. Vamos lá. Fórmula disputa, a mesma que perdura desde 2003, pontos corridos. O campeão é quem somar mais pontos, os 4 melhores vão para Libertadores e os 4 últimos caem. O campeão, em 2009 o Fluminense por muito pouco não foi rebaixado. O time conseguiu uma arrancada milagrosa na reta final e se safou da queda na última rodada, e o tricolor virava ali o time de guerreiros para os torcedores. Veio 2010 e com quase um mesmo time, o Flu fracassou no estadual e Copa do Brasil, mas a diretoria apostou tudo no brasileiro, trazendo nomes conhecidos como Washington Coração Valente, Emerson Sheik, Leandro Eusébio e entre outros. Cuca ficou no time até abril daquele ano, quando acabou saindo, e a diretoria apostou num vencedor, Muricy Ramalho. E o homem do "aqui é trabalho, meu filho" já chegou, dizendo que chegou para ser campeão brasileiro. O Flu nas primeiras rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo fica em 3 lugar, atrás de Corinthians e Ceará. Após um mês de pausa o brasileiro retoma e o Flu fica preocupado. Muricy é assediado pela CBF para dirigir a seleção brasileira. Perto do fim de julho, o técnico até teve reunião com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para talvez acertar sair da seleção. Porém Muricy foi taxativo, preferiu cumprir contrato com o Fluminense do que acertar com a seleção, e assim foi. Ainda naquele mês a torcida do Flu reencontrou um velho técnico, onde pela rodada 10 o time bateu o Cruzeiro treinado por Cuca. Os tricolores gritaram o nome dele antes do jogo, e virava líder do campeonato. Ao final do turno o Flu era líder, seguido de Corinthians e Botafogo. O retorno segue até que o time tropeça para o próprio Corinthians, mas depois o Flu conseguiu uma boa sequência até que veio uma oscilação e perda da liderança na rodada 29 numa derrota para o Cruzeiro, este sendo líder. Ao final dessa rodada 3 times estavam na briga pela taça: Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Corriam por fora o Botafogo, Internacional e o Santos. O time seguiu oscilando até que na rodada 33 o Flu deu o sprint final, a começar com um empate soado de 0-0 contra o Inter no Beira-Rio. Na rodada 34 o Flu bate o Vasco por 1-0, mas no jogo seguinte, o time empata com o rebaixado Goiás em 1-1 e perde a liderança para o Corinthians. Mas tudo se normaliza na rodada seguinte, onde o Flu goleia o São Paulo por 4-1 em Barueri, voltando à liderança graças ao tropeço do Corinthians. Faltando 2 rodadas para o fim, o Flu era líder, seguido do Timão e a Raposa logo atrás. Na penúltima rodada, novamente em Barueri, outro paulista rival do Corinthians, o Palmeiras. O Flu mostra força de campeão, vence o Alviverde de virada por 2-1 e ficava a 90 minutos do título brasileiro. A última rodada chegava a essa situação: Flu com 68 pontos, Corinthians com 67 e Cruzeiro com 66 pesetas. Se quisesse ser campeão sem depender de ninguém, bastava vencer o rebaixado Guarani. Agora, em caso de tropeço, aí teria que rezar para seus postulantes tropeçarem. O jogo começa e o Flu parece nervoso, não consegue achar o gol. Nos outros jogos o Corinthians e o Cruzeiro TBM não estavam vencendo. Veio a etapa final e começa a surgir os gols. O Corinthians estava empatando e o Cruzeiro vence de virada o Palmeiras. Até que aos 17 minutos finalmente o gol do título pro Flusal. Num cruzamento pela esquerda, o Washington desvia de leve, ela sobra para Emerson Sheik, que chuta cruzado. A bola desvia no zagueiro do Guarani, passa por baixo das pernas do goleiro e entra. Explosão no Engenhão com 40 mil pessoas. Depois disso o Flu esperou o fim do jogo, e assim após 26 anos de espera o tricolor era campeão do Brasil. Um título coroado a um grande time, com um grande técnico. Muricy chegava ao seu 4º título nacional. Um título merecido, pois o Flu foi o melhor em 2010.
E ainda teve Dário Conca, que jogou todos os 38 jogos, sendo craque do campeonato. Time base: Ricardo Berna, Mariano, Leandro Eusébio e Carlinhos. Valência, Diguinho, Deco e Dário Conca, Emerson Sheik e Fred Washington. Técnico: Muricy Ramalho. A surpresa: Atlético PR. O Furacão naquele campeonato foi até uma surpresa. No início o time parecia que só lutaria para não ser rebaixado, mas com Paulo Baier sendo o principal nome daquele Atlético, o Furacão reagiu bem e durante o segundo turno, estava ali brigando pelo G4 da Libertadores. O time perdeu o fôlego na reta final, mas acabou em 6º lugar. A decepção: Vitória. O Vitória fracassou no Brasileiro. De início o time estava priorizando a Copa do Brasil, onde o Vitória chegou até as finais, mas acabou vice-campeão perdendo do Santos de Neymar. DPS: o Leão da Barra priorizou a Sul-Americana e caiu cedo. Restou o Brasileirão e o time fazia uma campanha mediana apenas. E quando todos achavam que o Leão reagiria e terminaria o campeonato sem sustos, o Vitória teve uma queda incrível no 2 turno e o foco era agora em não ser rebaixado. E na última rodada o Vitória encarou o Atlético no Barradão, adversário direto contra o Z4, e ambos com 41 pontos, só que o Vitória abria o Z4. Só a vitória interessava aos baianos, enquanto que o Atlético só precisava empatar. E foi o que ocorreu, um empate sem gols que rebaixou o Vitória e deixou o Dragão Goiano na elite. Uma frustração ao vice-campeão da Copa do Brasil. O jogão: Corinthians 1x0 Cruzeiro. Sim, os dois times brigavam pelo título com o Fluminense e foi escolhido como o melhor jogo. Não necessariamente o melhor, mas o que foi até eletrizante e polêmico TB. Num jogo movimentado onde os dois times tiveram chances, tudo parecia que acabaria empatado até que aos 40 minutos um pênalti polêmico a favor do Corinthians. Os jogadores do Cruzeiro ficaram revoltados, e o volante Fabrício por revolta até forçou uma expulsão. Ronaldo Fenômeno cobrou e decretou a vitória do Timão por 1x0. Nos vestiários o técnico Cuca do Cruzeiro esbravejava, socando a mesa e falando do roubo e falando de supostas armações para ajudar o Corinthians a ser campeão em 2010, naquele ano era centenário do Corinthians. Nada foi comprovado e o campeão de 2010 acabou sendo o Fluminense e o Cruzeiro sendo vice. Uma curiosidade é que se o Cruzeiro tivesse ganho esse jogo, o campeão seria a Raposa. Pois os mineiros somariam 72 pesetas contra os 71 do campeão de fato. Bom, GNT, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Deixem um like, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários algo que faltou falar do campeonato em questão, e é isso, e falou!